Bom dia, boa tarde, pessoal. 21/5/2025. Eu sou o Rafael Nascimento. Diante do que eu venho expondo referente ao Fábio Sabino, ao fanatismo dos ateus de esquerda, vocês compreendem de fato agora porque eu sou contra a militância de forma organizada? Porque o militante, ele tem a mesma síndrome que o fanático. O militante, ele só enxerga um lado. É a dita hemiplegia moral. Ele só enxerga um lado. A hemiplegia, na realidade, é quando uma parte do corpo se paralisa, né? O militante e o fanático, ele só vê, em especial, algo negativo apenas do lado oposto dele. Por exemplo, o cara que é de direita, ele só vê o lado negativo na esquerda. Mesmo havendo incongruência, mesmo havendo corrupção, mesmo havendo roubo, mesmo havendo falta de princípios morais, valores, etc. Mesmo havendo tudo isso, ele só enxerga que o erro não está no grupo dele, na parte dele. Ele só enxerga que o erro está do lado oposto. Isso seja o indivíduo de direita, isso seja o indivíduo de esquerda. Tanto o indivíduo que é um fanático religioso, como o indivíduo que é militante de um partido político, ou de uma ideologia política, vamos dizer assim, ele tem a mesma síndrome de hemiplegia moral. Na realidade, ele só enxerga o erro no outro lado. No caso do Fábio Sabino, ele se junta à esquerda e ele ratifica uma característica que ele já possui, a mentira. Ou seja, mente uma vez, depois mente outra, aí para justificar essa mentira inicial, começa a mentir e não tem limites. E aí quando uma pessoa, feito eu ou qualquer outra pessoa, mostra a incongruência dele, o que é que ele faz? Ele tenta arranjar algum erro naquela pessoa que está expondo o erro dele para justificar o seu. Tá dando para entender o raciocínio do indivíduo que tem a característica do Fábio Sabino e de um fanático, seja político ou religioso? Ou seja, como se um erro justificasse outro. Ou seja, a partir do momento que alguém mostra os meus erros, traz as minhas contrariedades, então, ao invés de eu admitir esse erro, eu tento justificar. Eu vou verificar a vida de Rafael Nascimento, vou encontrar alguma relatividade, alguma incongruência, tá entendendo? E vou também expor, porque assim vai justificar os meus erros. Então, assim, é bem complicado o pensamento de uma pessoa que é extremamente fanática. Algumas pessoas me acusam de fanatismo, ao contrário, é uma coisa que eu não sou. Você pode ver que, mesmo sendo de esquerda, eu critico a esquerda veemente e critico também a direita. Eu sou neutro, entende? Mas aí existem personagens que o único intuito, certo? Infelizmente, o único intuito desses personagens que surgem nas redes sociais, no YouTube, né, como um todo, é o status, é o poder, é ser popular numa bolha. Porque, de fato, o que acontece com o Fábio Sabino é porque ele se tornou um indivíduo que foi blindado pela esquerda ateísta e, particularmente, ele é popular dentro de uma bolha, que isso é uma bolha. Só que dentro da academia todo mundo sabe da desenrolada do Fábio Sabino. Veja só, eu não estou dizendo especificamente aqui que ele não possa ter conhecimento, que ele não possui conhecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? A partir do momento que... Vou dar um exemplo prático aqui. Esse aqui é o livro dele, beleza? A partir do momento que eu sou um indivíduo que me torna um autodidata, mas eu gosto de ler muito, eu leio esse livro, eu vou absorver, dependendo do meu pensamento aberto. Eu vou absorver o conteúdo do livro, vou absorver outro, e posso me tornar um cara culto. Não porque eu frequentei uma universidade, não porque eu frequentei uma escola, certo? Não porque eu frequentei as melhores sala de pesquisa no campo científico. Não, nada a ver. É porque eu busquei me qualificar pelo método autodidatismo, que é o indivíduo autodidata. Ele simplesmente estudou por conta de si mesmo e aprendeu. Não vejo nenhum problema referente a isso, porque o professor é apenas um indivíduo que guia ao caminho do conhecimento. Ele não traz o conhecimento. O conhecimento é o desenvolvimento individual, certo? Individual de cada pessoa. Pela busca busca incessante, pelo comprometimento a ler determinadas quantidades de horas ao longo do dia. Então, uma pessoa, ela pode simplesmente se tornar uma pessoa extremamente culta sem participar de universidades, sem participar especificamente de uma escola, certo? Pode se tornar apenas lendo livro. Isso não quer dizer que ela
ela, pela legalidade, ela está aberta, certo, a ensinar especificamente numa sala de aula. Por quê? Porque a gente participa de um regime, certo? Esse regime a qual a gente participa é a Federação, certo, Brasileira. Essa Federação Brasileira tem regras, tem obrigações e tem valores limitatórios, como por exemplo, as leis limitam a potência do ser humano. Algumas leis limitam a potência do ser humano, porque senão o indivíduo pode fazer o que ele quiser. As leis limitam a potência do ser humano. Todavia, é necessário para uma sociedade atual e uma sociedade até em desenvolvimento, né, como é a nossa, que pelo menos o indivíduo ele siga as regras, basicamente, dos limites que particularmente foi concordado entre a própria sociedade para trazer uma harmonia e um valor à sociedade. Então, assim, quando um indivíduo feito Fábio Sabino, ele começa a mentir a primeira vez, aí uma pessoa pega e descobre a mentira dele. Ele, para justificar essa mentira, vai criando uma mentira, depois mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, e não tem limite. Porque a mentira, em certo momento que ele produziu, está trazendo vantagem para ele. Entende? Trazendo vantagem para ele. E as pessoas têm que diferenciar aqui o que eu estou falando. As pessoas têm que diferenciar a questão do conhecimento da questão da formação. É algo totalmente diferente, certo? O conhecimento eu posso ter, independente se eu cursar uma escola ou uma universidade. Certo? Eu posso ter. Eu posso ser uma pessoa que tem muito conhecimento em hebraico e em grego sem ter cursado um curso. Porque eu li muitos livros, porque eu aprendi. Lendo livros e fazendo uma autoanálise e reflexão. Mas isso dá legalidade especificamente para eu ensinar numa faculdade, numa escola? Não. Isso dá legalidade para eu me auto-titular professor? Não. Então as pessoas têm que começar a rever certas situações, porque se for o que eu acho sobre mim, eu vou achar as melhores coisas. Entende? Não é como uma pessoa é como eu me sinto. E esse discurso, essa narrativa vem muito pela esquerda, no sentido de que hoje eu não me sinto homem, hoje eu me sinto mulher, então hoje eu sou mulher. Hoje simplesmente eu não me sinto negro, eu sou uma pessoa branca, então hoje eu vou ser não ser um afrodescendente, eu vou ser branco. Hoje eu me sinto professor, então hoje eu vou ser professor, então não importa especificamente o que de fato eu sou, e sim como eu me acho. Entende? Então, é bem complicado falar desse assunto, porque isso envolve o brilho das pessoas. Entende? O brilho das pessoas. Entende? O Fábio Sabino ensina muita gente sobre muita coisa que de fato tem coerência, mas muita coisa não tem. É apenas forçação de barra para potencializar a narrativa da esquerda, da desconstrução. Eu também trabalho com a desconstrução, de fato, né? Tipo, muitas coisas eu tenho que falar, que eu falo dentro do campo exegético e hermenêutico. Muita coisa eu falo que não é a narrativa tradicional. Só que eu também não posso forçar a interpretação de um texto e dizer algo que não existe, não tem particularmente significado referente ao modo operandi interpretativo que eu simplesmente faço de um texto. E eu faço dessa maneira porque eu quero reforçar a narrativa da esquerda, a narrativa da desconstrução da religião. Então é muita apelação quando chega nesse ponto. Então, ao mesmo tempo que existem narrativas tradicionais da Bíblia, certo? E a Bíblia, de certa forma, mesmo que você não considerar, tem envolvimento político dentro das construções da narrativa bíblica, certo? Eu entendo que muitas coisas que foram feitas de traduções não foi feita de acordo com a questão histórica, com a questão da linguagem. Eu entendo e compreendo isso aí. Só que nem tudo também é falso. Certo? Eu tenho que me transportar para a realidade do período primitivo, para eu entender a mentalidade especificamente do que aquele povo dizia. Tá dando para entender? Do que aquele povo dizia. Então, eu vou interpretar um texto conforme a questão histórica, e não simplesmente com um apoio ideológico por detrás, aonde eu vou interpretar o texto para reforçar a narrativa esquerdista ou a narrativa de direita. Isso não existe. Quando eu vejo muitos profissionais aí, nas redes sociais, no YouTube particularmente, quando eu vejo todos esses indivíduos, certo? Separando o campo teológico, por exemplo. Não, existe a teologia tradicional e a teologia liberal. Não existe isso. Existe aquela pessoa que é do campo exegético,
certo? Que ele interpreta conforme todas as possibilidades do polissêmica do vocábulo, a questão da teologia comparativa, a questão do método histórico crítico, a questão da hermenêutica, da exegese, a questão que se pode usar referente à raiz, né, a raiz da palavra, e uma série de coisas, série de ferramentas que pode ser usada. Então você pode ver que, às vezes, a interpretação de um exegeta, certo, não vai ser igual a outro. Só que da forma que se coloca no YouTube, nas redes sociais que eu vejo por alguns pseudos profissionais, é que a interpretação de A de B é a interpretação que traz a verdade absoluta sobre a informação. Isso não é verdade. Tanto o método histórico crítico, como a questão da hermenêutica, como a exegese, tudo é ideológico, tudo passa pela ideologia pessoal do estudioso, do autor, etc. Não é à toa que no período primitivo de Israel, no período primitivo de Israel, o que acontecia? Se contratava, de fato, exegetas, que normalmente eram profetas, para fazer uma nova reinterpretação de textos do passado. Ou seja, a interpretação que o exegeta trazia era diante das necessidades da nobreza e do rei. E aí, as pessoas hoje, com, infelizmente, essa falta de informação que existe na internet, né, elas querem dizer que o exegeta vai trazer a verdade absoluta sobre um texto bíblico. Isso é impossível. Eu posso trazer uma nova interpretação, ou eu posso trazer algo próximo a um tipo de interpretação das várias possibilidades que possam existir diante do fato. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas da forma que se coloca na internet é como se a interpretação de A fosse absoluta, a interpretação de B fosse absoluta. A interpretação, mesmo usando o método histórico crítico, mesmo usando a questão da ferramenta da exegese, da hermenêutica, etc., sempre vai ser ideológico. Se você não viveu o passado, você não esteve naquele tempo, você tem como se aproximar de um seio interpretativo e não trazer, de fato, o real acontecimento. Não tem como, porque você está trabalhando com referência bibliográfica, você está trabalhando com linguagem, você está trabalhando com uma interpretação arqueológica, paleontóloga, certo? Paleontológica, me desculpe. Você está trabalhando com o método científico, como, por exemplo, o carbono 14. Você está trabalhando com todos esses métodos, está entendendo? Que se necessita de uma interpretação. E uma interpretação sobre um fato é uma ideologia. Então, quando eu vejo esses indivíduos falando um monte de abobrinha nas redes sociais, entra no meu ouvido e sai pelo outro. Está entendendo? Entra pelo meu ouvido e sai pelo outro. É mais uma forma aí nas redes sociais de manipulação. Manipulação, apenas isso. E as pessoas que não detêm o conhecimento, a informação, elas vão ficar refém de mais uma ferramenta de manipulação. E eu digo isso porque eu também sou da área. Só que eu não sou um indivíduo que fica forçando a barra para trazer uma interpretação que vá desconstruir somente a interpretação tradicional com o único intuito de ratificar, certo, que a história bíblica em si é falsa. Eu sei que a intenção dos ateus, de fato, é essa. Eles pegar um texto bíblico, eles, a partir do momento que analisar um texto bíblico, dizer essa narrativa que é tradicional é falsa, a narrativa correta é essa narrativa correta é aquilo que negativa, por exemplo, a Bíblia, ou Deus bíblico. Eu entendo, porque eu sou agnóstico ateu, eu entendo. Só que um cara que trabalha dentro dessa área, que é honesto, neutro, imparcial, ele não vai usar a ferramenta bíblica, certo, para simplesmente fomentar a narrativa de uma ideologia política, mas basicamente é o que esses ateus, normalmente esquerdistas, fazem. Eles ficam usando a dita teologia apofática, né, no intuito de trazer a negativa referente à interpretação tradicional e dizer, olha, a Bíblia não serve, não presta, etc, etc, etc. Por quê? Porque o que eu interpreto é absoluto, é correto. Então isso parte de um conceito também fanático. O indivíduo está dizendo que ele, com o pouco de conhecimento que ele tem sobre o seio interpretativo, a questão do método histórico crítico, etc., que ele é simplesmente o indivíduo que vai trazer o esclarecimento, porque está trazendo a verdade absoluta. E ele parte também de um conceito inicial fanático, ideológico e militante. Então, assim, compreendo também o entendimento dos ateus aí nas redes sociais, só que o indivíduo que é formado na área, ele não vai causar polêmica diante das suas interpretações variadas e múltiplas para ratificar uma ideologia política. Se essa for a intenção, certo? Não deveria o próprio indivíduo se formar na área.
Porque o intuito, de fato, não é este. O intuito é simplesmente trazer a veracidade histórica sobre o fato. Só que nem todas as pessoas têm essa compreensão. Como o Fábio Sabino, ele recebe dinheiro da esquerda para fazer essas ditas narrativas aí nas redes sociais, que corrobora com a narrativa da esquerda, basicamente ele faz interpretações extremamente forçosas. E essas interpretações, muitas vezes, corretas e outras são erradas, porque não tem uma balização dentro do seio gramatical. Certo? Muitas vezes são interpretações que não têm um cuidado gramatical referente ao que está sendo falado. Então, assim, eu não vou por esse caminho. Isso não quer dizer que eu não possuo conhecimento, isso quer dizer que eu não vou por esse caminho. Porque no passado, indivíduos usaram os meus estudos, meus vídeos, para ratificar uma ideologia política. E o intuito de eu ter feito, por exemplo, teologia, me formado em teologia, feito uma especialização e tudo mais, não foi com o intuito de defender a militância esquerdista, ou com o intuito especificamente de defender uma narrativa ideológica da esquerda. Não, meu intuito foi trazer a veracidade dentro do contexto histórico, apenas isso, não tinha intenção nenhuma de questão de uma narrativa política. Hoje você observa, por exemplo, você observa muitas literaturas que estão sendo criadas e escritas, certo, por militantes que estão dizendo assim, olha, o Deus bíblico diante da análise paradoxal do feminismo. Ou seja, o que o feminismo tem a ver especificamente com a questão da historicidade bíblica? Nada. O feminismo é um movimento mais recente, que não tinha nada a ver com o período histórico de Israel. Não tinha nada a ver especificamente com a narrativa ideológica, como existe nos dias atuais. Então, você observa que é uma pura militância. Uma pura militância que, infelizmente, é prejudicial. É prejudicial para a narrativa, certo? Que a gente observa nos dias atuais, daqueles que procuram a veracidade do contexto histórico bíblico, do contexto histórico científico, etc. Então, assim, eu não parto por esse caminho. No caso do Fábio Sabino, ele fez parceria com a esquerda. E a narrativa dele vai continuar sendo essa, entendeu? Aí tem envolvimento político. Tem envolvimento político, tem o chancelamento e o cachê que ele recebe, e todo mundo sabe do meio. Envolve dinheiro, envolve um monte de coisa. Então, assim, eu não vou por esse caminho. Não vou por esse caminho, também não vou ficar fazendo conteúdos constantes referente a esse tipo de assunto. Só estou citando isso porque eu vejo uma sujeira muito grande dentro do meio. E eu vejo não só da esquerda, eu vejo também muito erro da direita mesmo. E é por isso que, dentro de uma análise mais visionária, vamos dizer assim, eu não defendo nenhum dos dois lados, nem da direita nem da esquerda. Porque, de fato, há erro dos dois lados, é muita coisa errada, tanto da direita como da esquerda. E as minhas críticas e questionamento, de fato, é a ação individual de cada indivíduo, e não simplesmente a bandeira que ele faz parte. No caso da esquerda, a esquerda, ela simplesmente, quando observa que o cara é idôneo, que o cara é correto, mas não participa da esquerda, eles metem o pau. Se o cara for totalmente troncho, mas participar da esquerda, eles passam o pano. Então, assim, essa hemiplegia moral que acontece na esquerda também acontece na direita. Tá entendendo? Então, assim, eu não participo dessa linha de pensamento e desse modo operandi, porque é sujo. O cara que é militante, o cara que é fanático, faz essas coisas do Fábio Sabino, mano. Que começa com a mentira para sustentar essa mentira inicial, inventa outra mentira, que inventa mais outra, e depois, tá entendendo? Quando alguém expõe a inconstância que simplesmente ele inventou, ele, para se defender, vai pesquisar sobre a vida do indivíduo, que de certa forma colocou as informações expostas, para mostrar a incongruência desse indivíduo para justificar, basicamente, os seus erros. Tá dando para entender aqui o raciocínio, como é que funciona a cabeça de um militante, de um fanático? Então, é complicado. É muito complicado, tá entendendo? Então, assim, por isso que eu não sou a favor, especificamente, de militância. Eu não sou a favor de militância, também não faço aliança com fanáticos, nem com partidos políticos, nem de direita, nem de esquerda, e nem muito menos faço parte de panelinhas. Eu detesto esse tipo de coisa. E na internet o que mais tem é panelinha, parcerias, escusa, por debaixo dos panos, que as pessoas não sabem, eu sei porque eu sou bem antigo aqui no YouTube, mas que é tudo combinado. Os podcasts, as entrevistas que são feitas, é tudo ligações políticas, e as pessoas não compreendem isso, mas é. E aí, se o indivíduo especificamente se sujeitar a isso, ele vai ter que seguir a cartilha ideológica daquele direcionamento político. E isso é bastante incômodo. Por quê? Porque se você se torna um ateu, um agnóstico, e você se torna um livre pensador, já está dizendo livre pensador, você não pode ficar amarrado a uma ideologia política para pensar e para questionar.
Mas aí eu não vejo a coerência desses indivíduos. Então, assim, por isso que eu acho prejudicial, de fato, a aglomeração em torno de uma aglomeração em torno de uma militância, com a busca de algo, a questão sobre questão religiosa, sobre questão política, sobre anseio dentro do campo da sociedade, anseio social, né, status, poder dentro da sociedade. Eu não sou a favor de militância, porque o militante ele é um fanático, né? Ele tem a mesma característica que um militante religioso, do que um indivíduo que ele enxerga as coisas apenas pela ótica do corporativismo e não pela ação moral, independente da bandeira partidária, independente da religião, etc. Então, é bem complicado isso, essa relação, entende? Então, eu vejo um militante, um fanático, da mesma forma que eu vejo um religioso também fanático. Não tem diferença para mim nenhuma, certo? A hemiplegia moral é evidente referente a esses indivíduos que têm esse tipo de postura. É isso, pessoal. Um abraço do Rafael Nascimento. Eu espero que as pessoas tenham compreendido o que eu estou falando e que, particularmente, comecem a refletir sobre.